nós te glorificamos, papai, nesse dia, nessa manhã, e pedimos que o teu Santo Espírito, suave, doce Espírito Santo, possa falar aos nossos corações essa manhã. Por isso abrimos o nosso coração, colocamos a nossa vida diante do teu altar, Senhor, e pedimos que o Senhor possa ministrar aos nossos corações essa manhã, através da tua palavra, Senhor, que ela possa encontrar em nossos corações um lugar, Senhor, onde seja terra fértil, para que ela possa criar raízes, Senhor, venha brotar e venha gerar frutos, Senhor, para que sejamos transformados, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, para que a tua bondade, a tua beleza resplandeça através de nós, através dos seus filhos, através do teu povo, da tua igreja, papai. É o que nós te pedimos, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, guarda as nossas mentes, os nossos corações, as nossas emoções, Senhor. Em nome de Jesus, leva os nossos pensamentos, papai, cativos à obediência de Cristo, Senhor, para que possamos ser ministrados, Deus. E tudo que é contra, Senhor, toda preocupação, todo medo, todo anseio, toda religiosidade, toda dúvida, Senhor, nós repreendemos, Senhor, e nós damos liberdade ao teu Santo Espírito, para sermos constrangidos pela palavra, a poderosa palavra do Senhor, aquela que tem o poder de penetrar o mais profundo, o mais íntimo do nosso ser, papai. É o que nós te pedimos, Senhor, que sejamos abençoados, edificados, fortalecidos, confrontados pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia. Estamos aqui porque amamos o Senhor, amém? Amém. Estamos aqui porque nós adoramos e cremos nele, cremos em sua palavra, amém? Amém. Você quer ser abençoado nesse dia? Amém. Então eu queria que você orasse para a pessoa do seu lado, né? Ou escolha um irmão, mulher com mulher, irmão com irmão, e ore para que Deus possa falar ao coração dele nessa manhã, para que Deus possa abençoar de uma forma poderosa nessa manhã, amém? Que toda resistência saia, mas que ele seja edificado e tocado tão quanto você ou muito mais, amém? Veja, se tiver alguém sozinho, não deixe ninguém sozinho, mas ore, coloque a vida dele diante do Senhor nesse dia, e declare as bênçãos do Senhor, declare o favor de Deus, declare o milagre do Senhor, declare como nós profetizamos aqui a vida de Cristo sobre a vida dele, que a vida de Cristo venha e leve embora todas as dores e enfermidades, que leve embora todos os sentimentos contrários a do Senhor, que leve embora toda tristeza, toda desesperança, e traga esperança, traga paz, traga alegria, traga vida, a vida em abundância que é em Cristo Jesus. Pai, nós declaramos a tua bênção, nós declaramos a tua vida, nós declaramos o teu favor, Senhor, nós declaramos as tuas promessas, Senhor, sobre as nossas vidas sendo realizadas, meu Pai, conquistando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, se tem alguma coisa que atrapalha, se tem alguma coisa incomodada, meu irmão, Senhor, tira nesse dia, e que ele possa encontrar o teu favor, a tua mão, a tua bondade, papai, para a glória do teu santo nome, para que saiamos por aquela porta tocados, abençoados, edificados, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, amém. Eu convido você a abrir a Bíblia no trecho que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a gente vai estar lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 34 ao 44. É um trecho bastante conhecido, que os outros evangelhos também contam. Não tem coisa melhor do que a gente estar na nossa casa, né? Conhecemos muito irmãos em Cristo, tivemos a oportunidade de estar diante de pessoas, né, importantes no reino, importantes fora do reino, né, de encontrar os familiares, mas não tem coisa mais alegre que a gente estar com a nossa família. Diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 34 ao 44. Todos encontraram? Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 34 ao 44. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ao desembarcar... Não, é que eu tirei o óculos, falei, é sinal quando você está ficando velho, que você tem que fazer assim para enxergar a letra pequena de perto, é triste. Ou tiro o óculos ou fica com aquele óculos aqui.
Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e já é bastante tarde, mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. E eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram, e repartindo-se em grupos de 100 e de 50, Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12, repete comigo, 12 cestos de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram 5.000 homens. Algumas traduções falam sem contar mulheres e crianças, então acredita-se que tinha mais de 20.000 pessoas ali, amém? Pai, essa é a tua palavra, e mais uma vez te pedimos que ela venha nos edificar nessa manhã, para que sejamos abençoados, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Quem já ouviu ler, já ouviu falar sobre a multiplicação de pães? Eu creio que todos nós, amém? Né? Todos nós, até vezes já ensinamos, já pregamos, e é muito interessante. E hoje a gente vai aprender algumas coisas acerca dessa passagem, né? E a gente ficou quase 40 dias fora, né? Contando a partida com a chegada, dá uns 40 dias. Nesses 40 dias a gente passou uns 10 dias em Sinop. Eu passei 4 dias ali com a minha mãe, depois no final, antes de embarcar, a gente passou mais 2 dias, e o resto a gente ficou em conferência, indo para lá, indo para cá, e é gostoso viajar, irmãos. Você gosta de viajar? Junta dinheiro para você poder viajar, que é bom, mas chegou um dia que eu estava cansado, porque a minha vida estava em malas. Eu falo, uau, você vai pegar uma roupa, está amassada, aí você tem que ligar lá para o recepcionista do hotel: olha, tem ferro, pode emprestar, pode vir. Por quê? Porque não dava tempo de você mandar para a lavanderia. Aonde a gente ficou mais estabilizado, que a gente criou um pouquinho de raízes, foi lá em Brasília, que a gente chegou na segunda e ficou até sábado, né? A gente ficou lá, então você pode colocar as roupas lá no guarda-roupa do hotel, deu para mandar passar umas camisas na lavanderia lá, e ficou tranquilo. Mas teve hotéis que a gente chegava lá: cadê o shampoo e o sabonete? Eu nunca vi isso. A gente está acostumado com o Japão, tinha aquele sabonetinho quadradinho que vem no saquinho. Eu falei, meu Deus, o jeito vai ser tomar banho, lavar o cabelo com esse sabonete. Por quê? Porque você não está na sua casa, você não tem espaço, e foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Imagina o povo no deserto, eles não podiam criar raízes, eles não podiam se estabelecer, porque eles não tinham chegado ao propósito, eles não tinham chegado à promessa que Deus tinha dado. Eles eram peregrinos, eles estavam peregrinando no deserto. Era para durar 40 anos? Não, era para ser rápido. Segundo alguns historiadores estudiosos, em 11 dias você cumpria aquele propósito, aquela caminhada, você terminava. Mas passaram-se 40 anos, porque Deus quis? Não, porque um povo teve que perecer, um povo rebelde, um povo ingrato, não entrou. Dos que saíram do Egito, foram uma multidão, mas Deus falou que dos que saíram, a Bíblia fala que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Agora, lógico, nasceram no meio do caminho, sim, mas dos que saíram, de milhares e milhares de pessoas, somente 2 passaram. E quando eles entraram na terra prometida, ali sim você pode se estabelecer, ali sim você pode criar raiz, ali sim você pode construir algo. E é sobre isso que nós precisamos entender. Existem promessas de Deus para as nossas vidas, amém? Você tem uma promessa de Deus? Uma só? Várias. Todas se cumpriram, algumas se cumpriram, amém? Mas ainda tem algumas para se cumprir, amém? Então, da fala, da direção do Senhor até a entrada em Canaã, é o espaço A do espaço B. Só que do A ao B, gente, tem tantas emoções, tantas coisas, tem tanto maná para comer que você de repente não pode enjoar, tem tantas coisas que acontecem, tem tantas adversidades, tem tantos milagres, mas a gente tem que entender que a gente precisa chegar aqui onde Deus prometeu. Deserto não é lugar de passar férias,
Deserto não é um lugar para se passear, é para se conhecer, ter experiência, né? Eu tenho vontade, um dia que for em Dubai, se tiver condições, se Deus permitir, ir lá, montar no cabelinho, ir lá no deserto, mas eu quero só ir lá, tirar uma foto e sair, porque o nosso passeio é mais urbano, né? A gente não é muito da praia, de ir na serra, na montanha. Em 40 dias a gente ficou, eu fui um dia na praia, o último, né, que Deus permitiu, porque eu moro em meus pais moram na famosa Ubatuba, que é conhecida como Bachuva. Você abre o calendário lá, é só chuva. Aí deu do último domingo, falou: Kátia, é hoje, acho que era o dia das eleições, né? Era o dia das eleições, dia 30, o marco, dia 30 de outubro, é hoje o dia de ir na praia ou não vamos mais. Então vamos, pegamos e fomos, né? Aí eu descobri um lado bom, eu não preciso ter uma casa de milhões, eu preciso ter R$20 para entrar pelo condomínio e desfrutar da praia, porque era um condomínio fechado e só casonas, só casão, né? Mas, resumindo, se não me engano, eu andei mais de 4.000 a 5.000 quilômetros de carro em quase 30 dias, né? Então a gente andou bastante, foi para lá, foi para cá, foi para lá e para cá, e carregando mala. Eu quero tal roupa, e ficou na outra mala que ficou na casa de tal. E essa vida não é agradável, não é agradável. Então nós temos uma promessa, amém? Até a conquista dessa promessa, nós vamos passar por desertos, nós vamos passar por tentações. A nossa resposta a tudo isso tem que ser a obediência à palavra de Deus. Obediência àquele que chamou, aquele que nos tirou do Egito, nos deu a promessa, tem dado a provisão. A nossa resposta tem que ser um posicionamento ao Senhor, amém? Amém? Então nós precisamos entender, nós falamos aqui de uma grande multidão que estava ali, Jesus se preocupou com essa multidão, só que Jesus fala também de discípulos. É hoje isso sobre o que eu queria estar falando, sobre multidão ou discípulos. Em qual grupo nós estamos? Há uma diferença muito grande entre uma multidão e discípulos, amém? Multidão, como a gente viu aqui no texto, é servida. Jesus se preocupou com aquelas multidões, 5.000 homens. Ele olhou e se compadeceu. O que ele faz? Olha, aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus abençoa e dá para os seus discípulos. Quem distribuiu pães e peixes não foi a multidão, foram os discípulos. Então nós precisamos entender que a multidão, na maioria das vezes, ela vai ser servida. Para que você está falando isso, pastor? Para você entender que você fica muito aqui, você vem na igreja, você acha que você é um mordomo, você acha que você é o que tem que alguém vir abanar você, trazer água, ajeitar a cadeira, você está no grupo da multidão, né? Eu já falei uma vez, eu fui numa reunião de obreiros, eu fiquei chocado com ele, não sei se era obreiro, talvez não era obreiro, ele foi participar, ele chegou para um diácono, e falou: você é diácono, tomou café e deu latinha para ele assim. Gente, a sorte que não era eu que era diácono, senão tinha dado a latada nele. Você pode jogar para mim? Eu não vi isso, porque se eu visse, eu corrigia e repreendia. Me contaram depois. Falou: quem foi? Falei: aquele lá. Por quê? Porque na cabeça dele, ele acha que está para ser servido. Só que isso contraria a palavra de Deus. Qual? Jesus, em seu infinito amor, poder, majestade e glória, ele falou: eu vim para ser servido. Vocês são espertos, aleluia. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate a muitos. Qual é o exemplo que eu tenho que seguir? Jesus. Então aprenda, multidão, na maioria das vezes, quase 99%, vai ser servido, mas discípulos vão servir, porque eu tenho que seguir o exemplo de Cristo. É quando Paulo fala em Atos: melhor coisa é dar do que receber. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque há uma diferença muito grande entre multidão e discípulos. Discipular vai exigir esforço, vai exigir dedicação, vai exigir paciência, vai exigir um prestar de contas. Exemplo, tá aqui, alguém cuida de criança aqui? Alguém tem filho pequeno? Né? Louvado seja Deus pela sua vida, porque é um dom, é uma arte. Não que a gente não ame de criança, não que a gente não goste, mas você fala: uau, tem que ter um talento. Por quê? Porque criança despende tempo, despende energia. Imagina, Iris, você vai cuidar desse bebezinho aqui, ó, de 2 aninhos, está vendo? De olhos azuis, está aqui, ó, tem um bebezinho para você cuidar. Não tem nada.
Ela não vai precisar se preocupar com comida, trocar fralda, dá. Agora imagina, de repente, chega o Wander e a Ruth e fala: olha, irmão querido, tem a Bibi e a Dudinha, você pode ficar só um pouquinho, elas são bonzinhas. Talvez ele vai ligar para você ver se de repente você deu comida. Olha, elas mamaram, elas já dormiram, fizeram o rirunê delas. Elas foram, teve que trocar a fralda? Não, por quê? Porque tem um prestar de conta, e exige paciência, e muitas pessoas hoje não querem isso, exige responsabilidade, muitas pessoas hoje não querem isso. Por que é que muitas pessoas não se casam? Porque não querem compromisso, não querem responsabilidade, é mais fácil ficar, é mais fácil juntar as escovas. Por quê? Porque não tem que prestar conta, não deu certo, pula do barco. Mas não é essa a visão, não é esse o propósito que Deus tem para nós, amém? Então, discipular vai exigir esforço, dedicação, mas nós temos um bom exemplo nisso. Quem? Jesus. O que Jesus fala? Olha, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Gente, não tem coisa melhor. Aí, para a gente poder ensinar as pessoas, aonde que eu arrumo paciência? Eu escuto, o que eu mais escuto as pessoas falam: pastor, você tem paciência para escutar, você tem paciência para ouvir. Gente, eu tenho 2 ouvidos, faz as contas, e uma boca. Tiago fala: sejam atentos para ouvir, tardios no falar, e mais tardios ainda no irar. Nós temos 2 ouvidos, mas muitas pessoas não querem ouvir. Elas querem falar, e vai exigir isso. Então o meu exemplo não pode ser as pessoas, não pode de repente ser um chefe nervosinho, sem paciência que eu tive, não pode ser um líder ignorante que eu tive, não pode ser de repente um pai grosseiro e sem afeição, sem amor, de repente que alguém possa ter. Tem que ser Jesus. Ele é manso e humilde de coração. Quem é o meu modelo? Ele. Eu vou me espelhar nele, para quê? Para discipular. O que é discipular? É passar estudo bíblico? Não. Discipular é você ensinar alguém. Você discipula ensinando um instrumento. Eu sou de uma época onde, quando meu pai ia lavar o carro, ele me levava junto. Quem é dessa época? Que colocava jornal, né? Na Brasília, no Fusca. Passava óleo queimado no pneu. Eu sou dessa época. Eu sou de uma época onde meu pai ia fazer alguma coisa, ele me chamava para mim ver. Só que eu já ouvi mães falando: eu não vou deixar minha filha lavar a louça porque a mão dela é sensível. Eu falo: uau! Hoje não se ensina mais. Quem aqui a mãe ensinou a cozinhar? Olha só, bem-aventurado. Não, você também entrou. Você está no lucro então. Não, calma. Mas pelo menos teve o discipulado, aí já é outra coisa. Eu já vi gente recém-casada temperando linguiça, gente, né? Mas aprende, né? Eu sou de uma época onde as mulheres tinham, não digo sonho de consumo, mas elas almejavam ter o caderno de receita da mãe. Porque se passava, se ensinava. Hoje em dia se perdeu isso, gente. Hoje em dia não tem mais isso, porque talvez falta paciência, talvez falta empatia, talvez falta não sei o que, mas não tem isso, se perdeu. São poucos os pais que levam os filhos para lavar o carro junto, amém? Menino, não é assim, caiu no chão, tem que esfregar, tem que lavar, enxaguar, não vai passar a bucha com areia no carro, vai arranhar o carro do pai, e nunca mais leva. É assim ou não é? Isso tem a ver com discipular, tem a ver com discipulado. Como eu falei, vai exigir esforço, dedicação, paciência e um prestar de contas, tá? Multidão muitas vezes só tem curiosidade em saber. Não muda, gente. Isso é em qualquer país, em qualquer cidade, em qualquer local. Aconteceu alguma coisa ruim, todo mundo quer saber. Morreu alguém, todo mundo quer saber. Tem algumas que são mais profundas, a pessoa tem que ir lá no velório para saber e perguntar, questionar do que morreu, quem que era, o porquê que fez. Talvez aqui na nossa cultura, no Japão, não é tão comum, mas no Brasil você fala: você aprende que não, eu vim só para ver quem morreu. Porque são curiosos, talvez não tenham empatia, estão lá só para saber. Está vendo? Bem feito mesmo, ela sabia. Discípulos ouvem e vão tentar colocar em prática. Por quê? Porque Tiago fala: olha, quando você ouve e não coloca em prática, engana-se a si mesmo.
Mas aquele que coloca em prática, Jesus fala, é aquele homem prudente que edifica a casa na rocha. Amém? É fácil colocar em prática os ensinamentos de Jesus? Não. É fácil ensinar, é fácil falar sobre perdão, é fácil falar sobre ser generoso, mas você vivenciar isso é outra questão. Por isso, escute de quem faz. Semana passada, pela graça e misericórdia de Deus, né? Não semana passada, a gente comemorou as bodas, mas no final de outubro são 20 anos de casados, gente. 20 anos olhando para ela, falando com a mesma alegria, eu te amo. Aí a pastora é tão romântica. Ai, você está linda. Eu falo, meu Deus, o que eu faço, Jesus? E 20 anos ela aturando também. Mudamos, graças a Deus que nós mudamos para melhor. Mas são 20 anos entre tapas e beijos nunca teve, né? Mas uns atritos teve. Nunca vai ter tapas e beijos em nome de Jesus. Só o beijo, tapa não. Mas não é 2 dias, 2 semanas. A gente tem que aprender a ouvir de quem tem frutos, para que a gente possa ensinar. De repente você vai, quem quer aprender música comigo, ou tocar algum instrumento? Levante sua mão, de graça eu dou. Por favor, gente. Nenhum puxa-saco, né? Que benção. Nenhum para levar parceiro, eu quero. Não, pagar para ensinar também não. Pode ser de graça. Por quê? Porque eu não tenho base, eu não tenho experiência. Agora vai aí, de repente, os nossos bateristas, né? Os nossos músicos, instrumentistas, falam, eu vou ensinar. Oxe, pode ir. Por quê? Porque tem que ter experiência. Jesus falou o quê? Pelo fruto se conhece a árvore. É pelas atitudes, é pelos nossos frutos. Amém? Multidão pode ser comparada a um fã-clube. Sabiam quem era Jesus? Sabe? Não é esse o filho de José e Maria, o carpinteiro? Multidão é igual fã-clube, sabe o peso, sabe o tamanho, sabe a medida, sabe a data de aniversário, mas não tem intimidade. Eu lembro, eu fiquei chocado uma vez que veio, se for, tá, não é nada contra você, mas quando veio a Sandy Júnior aqui, gente, ficou uma multidão histérica. Ai, Sandy, ai, gente, e aí? Igual veio o Corinthians. Aí eu perguntei para outro dia, porque eu não sou corintiano, né? Falei, eu tive a alegria de perguntar assim, e aí, o que mudou na sua vida? Só para mim saber assim. Nada. Agora experimenta ter essa empolgação, esse entusiasmo em Deus. E vem me falar depois o que mudou na sua vida. Multidão, ela sabe de tudo. Ela tem intimidade, ela não tem intimidade, ela pode saber de tudo, de cor e salteado, né? Conversa com alguém que é fã, tem algum fã de alguma coisa, de um K-pop. Eu nem sei o nome de K-pop, eu nem sei quem, só sei que são os coreanos. Não sei. A pessoa sabe quem é, quando integrante, quando trocou o integrante, quando que nasceu, que música que tocou, qual que lançou, quando vai lançar um CD novo, quando vai lançar uma música nova. Sabe? Mas multidão não se senta à mesa. Multidão não tem tempo de comunhão, multidão não tem intimidade. Discípulos têm intimidade. Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola? Discípulo tem a oportunidade de perguntar, discípulo tem a oportunidade de tirar dúvidas. Multidão julga, multidão fica lá na ponta de estacionamento. Mas será que o pastor estava dando indireta para alguém? O que foi a palavra? Então, quando acaba o N, então, que era maravilhoso quando a gente fazia presencial. Mas o que é aquilo que o pastor ensinou? Você pergunta na aula, alguém tem alguma dúvida? Não. Alguém quer saber alguma coisa? Não. Mas aí chega lá no estacionamento. Ah, mas o porquê? Seja discípulo. Tenha liberdade de se achegar e perguntar. Eu, quando não sei alguma coisa, eu tenho liberdade de chegar e perguntar nos meus pastores. A gente não pode andar em cima de dúvida. A gente não pode andar em cima, porque a dúvida não pertence ao Senhor. Não caminhe em cima da dúvida, não leve a sua vida em cima de dúvida. Amém? Discípulos, eles partilham do pão. Discípulos, eles não vão somente receber instrução, mas eles recebem a revelação. Olha, eu já não chamo mais de servos, chamo amigos, porque eu conto. Jesus contou tudo para eles de primeira mão o que ia acontecer. Discípulos têm a instrução, mas também têm a oportunidade de receber a revelação. Amém?
Como eu falei no começo, multidão é servida, discípulos servem. Conhece a história de Eliseu? Eliseu, sucessor de Elias. Primeira vez que o nome de Eliseu vai aparecer na Bíblia, em 1º livro de Reis, capítulo 19, surge o nome de Eliseu. Vai encerrar a história com Eliseu falando no verso 21, que ele deixou Elias, foi lá, tocou fogo nas carroças, queimou, fez uma carne, deu às pessoas e seguiu Elias e o servia. Vai passar o capítulo 19 depois disso, vai passar o capítulo 20, o capítulo 21, o capítulo 22, já preguei sobre isso. Segundo livro de Reis, capítulo 1 inteiro, e a gente não vê o nome de Eliseu. Porque muitas das vezes, quando você está sendo discipulado, quando você é discípulo, você não vai estar em evidência. Você está sendo preparado. Você está sendo instruído. Para quê? Para não se perca. Para quê? Para que não seja corrompido. Para quê? Para que de repente não acabe a sua história antes daquilo que deve acabar. Você vai ver Jesus ali em evidência. Multidões iam atrás de quem? Dos discípulos ou de Jesus? Jesus. Depois que Jesus sai de cena, ele ainda é tão generoso, gente, que ele dá poder, ele dá autoridade. Ele fala assim: quem crê em mim fará obras iguais ou maiores, e delega. Mas ele dá um conselho: esperai. O quê? Até que do alto sejais revestidos de poder. Ele foi, mas ele não nos deixou órfãos. Ele foi, mas ele enviou o ajudador. Ele foi, mas ele enviou o consolador, que nos lembraria de toda a verdade. Nós não estamos sozinhos. Primeiro, porque ele prometeu: estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Mas depois que ele assunta aos céus, aí começam a se evidenciar os discípulos. Aos olhos humanos, talvez os nossos olhos, eles não estavam tão bem preparados, mas Jesus liberou. É o que eu tenho aprendido. Às vezes eu olho pessoas tão qualificadas e falo: uau, mas de repente Deus não libera. Às vezes você fala: uau, mas isso aqui é novo, está ali, não novo na fé, não neófito, tá? Mas aquele ali está ali, parece que tem vergonha, tem isso, mas é para liberar. Entende? É assim. E nós não entendemos muitas das vezes, porque se nós formos olhar com o nosso olhar, somos muito críticos muitas vezes, né? Nós olhamos, eu tenho certeza, já falei isso com algumas pessoas, se fosse eu e você escolher aqueles 12 apóstolos, gente, tadinho deles. Os nomes deles não estariam na Bíblia, porque a gente não teria escolhido. Talvez a gente ia escolher por visão, ia fazer igual Samuel, ia escolher e falar: esse tem porte, esse é um soldado, olha a altura, olha só a beleza dele, esse é o futuro rei. Talvez a gente escolheria assim, mas Jesus não olha assim, Deus olha o coração, né? Então, nós precisamos entender a diferença que tem entre uma multidão e discípulos. Nós precisamos entender que Jesus tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, teu entendimento, com tudo que você pode. Segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 14, 25 diz assim: presta atenção nisso, grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus estava falando o quê? Para separar famílias? Não, de maneira nenhuma. Se você ler isso, você está lendo errado. Se você entender isso, você estava entendendo errado. Senão Jesus não ia falar: honra teu pai e tua mãe. Mas Jesus estava falando: olha, você não pode montar um altar para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, em meu lugar. Quantas pessoas: eu não vou hoje para o culto porque o filho está doente. Amém. Mas quando se vive em função do filho, alguma coisa estranha tem. É nessa situação que Jesus estava se referindo a isso. Você tem que amar sua esposa, amém? Você tem que amar o seu marido, você tem que honrar os seus pais. Mas quando nós colocamos um altar para eles e não para Deus, Deus, Ele nunca vai aceitar a medalha de prata. Em segundo lugar, Ele não precisa. Ele precisa do primeiro lugar dos nossos corações. Não pode ser meu discípulo. É isso que ele estava falando. Já ouviu pessoa que de repente aqui ele não colocou, né, a versão atual, não estava nos dias atuais: aquele que ama o carro mais do que a mim não pode ser meu discípulo.
A minha vida funciona em torno de Jesus, das agendas de Jesus. As minhas coisas vêm depois, né? Tanto que eu cortava cabelo naquele salão japonês que tem 7 cadeiras. E aqueles velhinhos, geralmente. O último foi assim, fazer a minha barba assim. Eu falei, Jesus, a gente tem que ter fé, né? Ele vem assim. Mas por quê? Porque é o que eu tinha de rápido e prático. Deu para cortar cabelo, vamos lá. Meu cabelo foi, cortou, saiu. Graças a Deus, Deus enviou, né? Temos aí um barbeiro na família, na igreja. Tem outros que cortam. Mas eu sou fiel, tinha pessoas que cortavam meu cabelo, foi para o Brasil. Só que aí uns que apareceram lá em Okazaki, não dava para mim, porque era 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e mais 2 horas para ficar lá. Atrapalhava. Falei, vai no tiozinho lá mesmo. É o que tinha. Porque a minha vida gira em torno de fazer a vontade de Deus. Agora, não estou falando que eu sou perfeito, amém? Tá? Então, Jesus estava falando nessa situação. Quem ama mais isso do que a mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Tem a ver com carregar a sua cruz. Tão bonito a gente cantar, né? Ainda existe uma cruz, nega-se a si mesmo. Na prática, na teoria é completamente diferente, mas Jesus disse e deixou claro: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Multidão segue o fluxo, multidão acompanha, multidão multiplica os pães, eles vão lá, atravessam o rio, eles vão lá, dão a volta, falam, Jesus, como chegou aqui? Vocês não vieram aqui por causa dos milagres, vocês viram por causa das palavras que vocês receberam, vocês vieram aqui por causa do pão para se fartar, se esforçar para o alimento que é eterno, para aquilo que é espiritual. Multidão, ela vai acompanhar, mas seguir a Jesus, gente, não é tão simples. Não estou falando que é impossível, né? Eu tinha medo de vir à igreja porque eu falava bastante palavrão. Imagina essa coisinha santa aqui, linda. Tinha a boquinha suja. Graças a Deus, Deus me libertou. Veio um sabão de coco espiritual do céu, lavava minha boca, acho que toda vez que eu estava dormindo. Mas uma das coisas que eu tinha medo de vir à igreja, falavam, proibiu eu de falar isso. Ninguém falou nada. Porque é o Espírito Santo que age, é uma mudança de dentro para fora. Sabe por que eu tinha medo de vir? Eu já falei talvez algumas vezes, talvez na rede jovem. Eu tinha muitos CDs. E os meus CDs eram japoneses. Não era CD, tem diferença de qualidade. Quem conhece CD sabe que um CD brasileiro, você tem que aumentar o volume, você coloca um CD americano, você abaixa o volume, você coloca um CD japonês, você tem que abaixar o volume, porque a qualidade é brutal. E você vê. E eu tinha, a maioria dos meus CDs eram japoneses. CD japonês na época era 2.500. Tinha mais de 100, tinha quase 200. Então você faz as contas aí. Eu sabia que se eu chegasse na igreja, tem aquele negócio de música do mundo e música de Deus. Eu já sabia desses boatos. Eu tinha medo. Falei, onde que vai as minhas? O dinheiro que eu gastei. Eu tinha medo, eu chegava atrasado no culto para não ficar me se apegando, mas foi através do louvor que Deus foi falando, conquistando. A última questão que estava em risco era o Xing Shan? Yin Yang. Xing Shan é o chinês que está vendendo pastel ali na esquina. Eu tinha ganhado um relógio da pastora, eu gosto de relógio. Ganhei um relógio da Town & Country, que tem o Yin Yang. Ela pagou acho que uns 35, 40 mil na época. Estava ali. É azul, não é nem preto e vermelho, é só azul, Jesus. É azul. Poxa vida. A gente vai entrar nessa questão ali depois. Mas eu sabia que era errado. Eu falei, então eu vou lá no usado e vou vender. Deus falou, aquilo que não é bom para você não é bom para ninguém. Aí eu falei, poxa vida, se for os meus planos, que eu falei, eu vendo, compro um outro sem o Yin Yang, está tudo certo. Ele falou, não é assim que funciona. Sabe o que eu fiz? Um dia lindo eu peguei, e tirei do pulso e joguei no carrinho de Quiricó da fábrica. Sai para lá. Se não faz bem para mim, e Deus está pedindo. Estou falando de coisas, tá? Não estou falando que você tem que jogar relógio fora, tá? Eu estou falando das experiências, do que Deus pediu para mim. Por quê? Porque eu estava querendo seguir a Jesus. Gente, mas naquele dia veio uma presença, uma graça de Deus sobre a minha vida, que eu estava chorando de soluçar lá. Eu estava lá, Deus, porque eu nem imaginava o que Deus estava disposto a fazer. Semana passada a gente cantou uma música nas nossas bodas, que a gente cantou no dia do nosso casamento. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Gente, eram 2 crianças que amavam Jesus. Não tinha pretensão nenhuma em ser pastor, não tinha pretensão nenhuma em ter uma igreja, não tinha pretensão nenhuma em estar trabalhando na obra, nenhuma.
A gente só sabia que Deus era bom, Deus era justo e Deus era amor. E a gente entregou a nossa vida. E sabe o que acontece? Até hoje a gente pode cantar porque eu não sei ainda o que Deus fez. Dá para fazer através das nossas vidas. Só basta eu seguir o caminho, seguir Ele, negar, tomar minha cruz, negar a minha cada dia e segui-lo. É isso que Jesus fala, porque se nós não fizermos isso, não pode ser o meu discípulo. Amém? Nós temos que aprender a abrir mão daquilo que o Senhor pede. Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aí você pensa, tem que dar tudo. Não. Tem que deixar a casa. Não. A gente estava lá, tive a oportunidade de ver o testemunho do nosso querido primo rico, que agora é irmão rico. Eu esqueci o nome dele, como é que é o nome dele? Tiago Negro. Gente, mó Cauaí, ele contando o testemunho dele. Ele falando que teve experiência com Deus, ele é prova, né? Ele fez uma prova com Deus de 7, Deus só de soberania respondeu no 8º, porque Ele é Deus. Deus não vai se dobrar como eu falei. Você quer saber se eu sou Deus? Eu não vou responder na 7ª, respondo no 8º. Respondeu, ele teve uma conversão real, está num processo de conversão, é um novo convertido, e ele testemunhando. Uau, quando ele falou que Deus falou que ia usá-lo, ele pensou, uau, eu tenho que desfazer de todos os meus negócios. Eu tenho que abrir mão de tudo. Aí acho que os pastores dele ficaram, não é isso que Deus, espera com calma. E não é isso. Deus falou para ele, você vai ter a oportunidade de falar a pessoas que de repente outras pessoas não teriam acesso. E é o que ele tem feito. Ele dispôs, é essa disposição que nós temos que ter em nosso coração. A disposição que eu tinha era o emprego que me consumia, era 200 horas de zangueô. Eu saía chorando no meio do louvor, né? Que incoerência, né? Primeiro, quando chegava à igreja, chegava atrasado porque não queria ouvir o louvor. Depois, ia embora chorando no meio do louvor porque tinha que trabalhar, não dava tempo de entrar se eu saísse depois da palavra. Aí eu falando, Deus muda, e chorava, orava, conversava com a pastora. Até que dia Deus falou, é você quem tem que se posicionar. Muda o zangueô, tira e nada. Até o dia que eu fui pedir para trocar de setor. Era o meu primeiro emprego no Japão. 7 anos, Chaim, atravessava a rua, gente. Era mais perto que subir lá na cozinha, o meu emprego. Morava no Uriô, ar-condicionado, tudo. O único problema é que tomava banho, era todo mundo junto, né? Mas você não precisava tomar banho com todo mundo junto, tá? O banheiro era coletivo, a cozinha era coletiva. Pagava 10 mil por mês. Aí eu fui falar, o cara falou, rua. Não está satisfeito, pode ir embora. Aquilo me chacoalhou. Aí Deus falou claramente. Eu ainda tentei barganhar com Deus. Falei, Deus, eu amo o Senhor. O Senhor está vendo porque eu quero trocar de emprego. Eu sou chainha aqui, Senhor. Deus, eu estou querendo ficar aqui nesse emprego porque um dia, se eu for comprar uma casa, eles podem ser roxurinhos. Deus falou claramente, não, eles não vão ser. Não foram para o carro que você queria comprar? Você acha que vão ser para uma casa? Entendi o recado. Abri mão e saí do emprego. Porque estava impedindo eu de estar 100% ali na casa do Senhor. Eu não estou falando que você tem que trocar de emprego, amém? Vocês estão entendendo? Mas essa disponibilidade de seguir ao Senhor. O que tem te impedido de seguir ao Senhor com essa totalidade? Aquele que não está disposto a renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo, amém? Nós precisamos ter visão, ser restaurados para podermos ajudar aos outros, ok? Como, pastor? Lucas, no capítulo 6, ele vai contar a parábola, e ele fala assim, a parábola do cego que guia outro cego. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Se a gente tivesse com tempo, a gente fazia ensinando aqui, vai, fecha os 2 olhos, aí sai dando volta, aí. Vai sair tropeçando, vai dar um chute, vai bater o dedinho, vai acontecer alguma coisa, não dá. E ele pergunta, não cairão ambos no barranco? Presta atenção dentro do contexto que Jesus está ensinando isso. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Instruído em quê, gente? O quê? Na palavra de Deus. E como nós sabemos que somos bem instruídos? Quando nós ouvimos e praticamos. Isso vai me diferenciar da multidão. A multidão só ouve. Os discípulos têm a oportunidade de ouvir e praticar. Quando eu estou sendo bem instruído, eu vou ter a oportunidade de ser igual ao meu mestre. E olha só o que Jesus fala. Por que tu vês o argueiro no olho do seu irmão, o cisco, em algumas traduções, porém não repara na trave que está no teu próprio? Presta atenção nessa multiplicação de Cristo. Eu estou vendo um cisco no olho do Anderson,
é um cisco, é facinho de tirar. Mas quando ele não vê o cisco no olho dele, ele vê o cisco no meu olho, aquele cisco que era do tamanho de um cisco se torna do tamanho de uma trave e multiplica. O que eu aprendo com isso? Primeiro eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para dentro de mim, mudar, transformar para poder ajudar outros. Por quê? Porque senão vão ser dois cegos guiando, e os dois vão cair na vala. É a palavra de Deus que fala, não sou eu, não é teoria, não é coaching, é a palavra de Deus. Nós temos que aprender a tirar os ciscos dos nossos olhos, para poder tirar com clareza o cisco do nosso irmão. Jesus ele fala, está na Bíblia, Evangelho de Lucas capítulo 6, do verso 39 ao 42, ele fala assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente. Para quê? Para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. É fácil a gente não olhar o cisco, é fácil a gente julgar, não é? Por quê? Por que a Pamela veio com a blusa igual a do pastor? Olha lá, o pastor está lançando fã-clube, paletó azul claro, camisa branca, calça jeans, só faltou o tênis, você errou. Por quê? De repente a roupa que era a primeira que estava fácil lá. Você não sabe, irmão, você não sabe das histórias, você não sabe dos bastidores, você não sabe. Porque em vez de julgar, porque se eu julgo eu vou ser julgado. Porque em vez de julgar, se eu estou julgando, eu estou com um cisco no olho, eu estou cego, não estou vendo claramente, o que vai acontecer? Eu vou cair no buraco, eu corro o risco de levar outro no buraco comigo. Porque eu não tiro o cisco do meu olho para ver claramente, ajudar o próximo, ajudar o outro. Amém? Discípulos trabalham, multidão dá trabalho. Não é ele o filho. Quem é ele? Não é o filho de José e Maria? Da onde? Me diga, da onde vem a autoridade? E fica de mimimi, fica de conversa, fica de fofoca. Discípulo ele vai trabalhar. Dá trabalho também? Dá, mas pode ter certeza que na proporção de multidão é muito menos. Por que eu estou falando isso? Senhor, despede essa multidão, emendou que sai. Senhor, olha, despede essa louca gritando aí. Senhor, esse cego não dá razão, porque são humanos. Eu posso falhar, e pode ter certeza que o dia que eu falhar com você não vai ser porque eu quis. Ou você acha que eu estou lá em casa depois lá? Hoje eu pisei na bola com fulano. Gente, tem que ser muito idiota para fazer isso. Eu me entristeço. E se você já chegar a mim, sabe o que eu vou fazer? Eu posso te pedir perdão, você pode me perdoar? Agora, se você não chegar a mim, eu não vou saber, e você não vai me dar a oportunidade de corrigir. Então, nós precisamos entender. Jesus vai ensinar os seus discípulos a orarem. Lucas 11, verso 1 e 2 diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, e um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele os ensinou: quando orar, dizeis: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E continua a oração do Pai Nosso. Mas foi um discípulo, porque discípulo tem intimidade, discípulo vê coisas que multidão não vê. Discípulo, se for na raiz, é que a gente está sem tempo, depois de um dia a gente pode aprofundar, eu já preguei sobre isso. Discípulo era conhecido por comer poeira do seu mestre. Como assim? Primeiro, ele tinha que ser qualificado, ele tinha que saber a Torá de cor. Era esse nível. Mas se você quiser que um rabi permitisse você segui-lo, você tinha que conhecer a Torá. Tá? Isso não está na Bíblia. Isso são ensinamentos do Talmud, tá? O livro de tradições judaicas. E o que acontece? Eles eram conhecidos por comer poeira. Por quê? Porque eles andavam na cola do seu mestre. Eles andavam atrás do seu mestre, só observando. Você já aprendeu com alguém só de ver? Amém? Muitas vezes o ensinamento é bom, assim que deve fazer. Muitas vezes, infelizmente, o ensinamento é bom, assim que não se faz. Mas às vezes a gente aprende só com a visão, só com o ver. Mas Jesus ensinava aos seus discípulos. Por isso, o discípulo é aquele que segue. Você vai ver na Bíblia Jesus seguindo os seus discípulos? Não. É igual eu fiz aquele dia. Segue-me. É assim que a gente vai ver Jesus. Jesus chamou uma vez, obrigado. Jesus chamou uma vez.
Quem seguiu foi os discípulos. O que é mais triste para um pastor é não ser consultado, é ser informado. Ah, pastor, eu fiz isso. Ah, pastor, eu fiz aquilo. Quantas pessoas vêm e entram em decisões que às vezes são remediáveis, mas tem decisões que nós entramos que não pode remediar. Quantas pessoas que me entristeceram, que compraram casa e não pediram um conselho? Graças a Deus eu fiquei sabendo, alguém falou, a gente falou, olha, vamos tentar intervir. Por quê? Porque de repente não é porque eu sou o bonzão corretor imobiliário, gente, é porque eu tenho de repente o que eu errei. O que eu venci, eu posso ensinar você a não ir por esse caminho. Você consegue entender que existe isso? Pessoas que querem que você não caia no mesmo buraco, no mesmo erro que ela caiu por amor a ti. Às vezes, de repente, troca de emprego e não pede um conselho. Eu não estou falando de você ir no Rambac, eu compro água com gás ou sem gás. Eu compro coca de 100, de latinha ou de PET. Não é sobre isso, são sobre coisas importantes que afetam a sua vida. E o pior, se você é casado, afeta a sua casa. Eu não tomo decisões sérias sem consultar, sem pedir conselho. Porque envolve, no meu caso, não envolve só a minha vida, envolve uma igreja. Imagina se eu tomo uma decisão errada, imagina se eu rodo aí e caio numa vala. Que exemplo de fé eu vou dar de temor a Deus, de amor a Deus? As decisões que eu tomo, muitas das vezes não estão baseadas aqui, estão baseadas no geral. Porque eu tenho um nome a ser glorificado através da minha vida. Não é o Adriano Roberto Maeda Nossi, é o Adriano Roberto Maeda Nossi, filho de Deus. A partir do momento que eu decidi seguir a Cristo, eu levo um outro sobrenome, onde as pessoas olham, mas não é crente. Quando elas perguntam não é crente, elas estão perguntando, mas não é filho de Deus esse? É sobre isso. Multidão não está nem aí. Discípulos têm que ter essa responsabilidade. Discípulos permanecem. João 8,31 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só que alegria, tinham mais pessoas crendo em Jesus, olha só que lindo. Mas Jesus falou para eles: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não é multidão, não é oba-oba. Por isso aprenda também a discernir. Mas aquele cara está ali na igreja, mas eu vi ele na balada semana passada. Talvez é multidão. Eu vi ele lá na igreja, mas ele estava passando a perna em fulano. É multidão. Porque quem carrega a sua cruz, quem segue a Jesus, não é compatível com o pecado, não é conivente com o pecado. Estamos entendendo? Se vós permanecerdes na minha palavra, presta atenção nisso. O permanecer na palavra, o guardar a palavra, é você obedecer. Não é você ouvir, é você praticar. Se você for ver nas traduções, a gente fala aqui, guardar a palavra. Se você for ver o que Jesus está falando, é aquele que obedece, é o que me ama. Ouvir todo mundo ouve, gente, até ateu lê Bíblia. Até ateu lê Bíblia. Até comunista lê Bíblia. Porta. Gente, é que vocês não estavam no Brasil. Só vê o preço do dólar. Calma, pastor, é só ilustrações. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Outra diferença entre multidão e discípulo: discípulos têm os pés lavados, multidão não. João 13:5 diz assim: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ele não estava lavando a pé de uma multidão, pés de uma multidão, estava lavando no pé dos seus 12, até de Judas. Jesus estava lavando os pés. Discípulos têm os pés lavados. Eu não sei se você entende, talvez, na cultura, né? Aquela pessoa que recebia você em casa tinha-se por bom costume lavar os pés das suas visitas. Só que isso era oferecido
através do anfitrião, mas quem fazia esse serviço eram os serviçais, não era o dono da casa. Então era de costume, por quê? Porque se andava naquele poeirão do deserto, de sandália, né? É a mesma coisa, se quem tem tênis branco aqui, você vai, sai em dia de chuva, aí você sabe o que eu estou falando. Imagina aquelas pessoas andando e vão lá, era costume, era de bom grado pegar e lavar os pés antes de entrarem. Talvez você não tenha noção, porque aqui a gente tira sulipa, gente, no Brasil é coisa, você sente falta de tixo, você sente falta do banheiro do Japão, você sente falta das sulipas, nada melhor que você tirar ali, você pisou num monte de lugar, você vai entrar na sua casa, no seu banheiro, na sua cama, gente, é horrível, né? Mas eles tinham por costume isso. Só que Jesus, sendo exemplo, Ele faz. Sabe por quê? Porque Jesus nunca vai pedir para mim, para você fazer o que Ele nunca fez. Essa é a beleza de Jesus, gente. Essa é a beleza na graça, na humildade de Cristo, ao qual Cristo nós servimos. Ele nunca vai pedir para você fazer o que Ele nunca fez, a não ser milagres, tá? Não estou falando de atitude, de exigir de você milagres. Pedro curou com a sombra, né? Paulo curava com as suas roupas. Jesus não fez isso, mas eu estou falando de princípios que ele ensinou. Ele só vai poder cobrar de você aquilo que ele fez, tá? Outra coisa, diferença entre multidão e discípulos. Multidão tolera, né? Você foi num estádio lá assistir um jogo e não gosta dessa pessoa, você nunca viu talvez, ou talvez você vai tolerar por 90 minutos. Ufa, avião é igual coisa de voo. Você vai no avião, é muito engraçado, né? Essa coisa do corona. Você tem que entrar no avião, entra de máscara. Aí você vai comer do lado, comer assim, aí você tira a máscara. Até tosse. E você come assim. E onde vai esse corona que você tem que usar máscara? Mas você pagou e você não conhece a pessoa, né? Quando a gente foi, a gente caiu do lado de um cara que dormiu a viagem inteira, não acordava para comer, para ir no banheiro, e a gente tinha que... a gente está aqui, não vai incomodar a hora que a gente estiver no banheiro, a gente vai acordar, dar um toquinho de leve para a gente poder ir, mas é ruim, mas você tolera, porque a multidão tolera, discípulo ama. João 13,35, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus é lindo, né? O amor é a consequência de quem é discípulo. João fala isso claramente, nisso está o amor de Deus, que nós amemos a Deus como Ele nos amou, mas que nós amemos o nosso próximo, pois aquele que não ama, está fugindo da essência de Deus, que é amor. Discípulo tem que emanar amor, e nisso seremos conhecidos, quando tivermos amor uns pelos outros. Discípulos precisam dar frutos. João 15,8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Às vezes a gente tenta enganar isso, e pegar para nós, trazer para a nossa realidade e falar evangelizar, elevar vidas para Jesus. Pode ser, mas não é isso que Jesus está falando. Se você for ler todo o capítulo 15 de João, ele está falando de videira da uva. Ele está falando sobre refletir, sobre manifestar a essência de Cristo. É sobre esse fruto que Jesus estava falando aqui. Não é trazer vidas para Jesus, porque é fácil às vezes a gente trazer. E a gente pode usar até essa palavra, essa passagem também, se a gente for querer ir por esse caminho. Frutos que permaneçam. Não é somente trazer, mas é igual foi falado ontem, né, jovem? É consolidar, é você edificar, é você dar espaço para que a pessoa crie raízes. Isso é dar fruto. Nós precisamos entender isso. Quando nós somos discípulos de Jesus, é necessário que nós demos fruto. Quais frutos? Por exemplo, Paulo fala claramente em Gálatas quais frutos podem ser esses. O fruto do Espírito, que é longanimidade, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. É esse fruto que Jesus está falando. Opa! Eu sou manso e humilde de coração. Né? Como faz o símbolo de reta. Você está em Cristo? A minha essência é essa. Eu sou manso e humilde de coração. Você quer falar que é filho, você pode falar que é filho de quem que você quiser, mas se é meu filho, filho de Deus, é esse fruto que você tem que dar. Vocês estão entendendo? Ninguém está pensando assim, né? Por que eu fui hoje vindo ao culto? Por que hoje eu trouxe o visitante? Né? Porque Deus te ama. Por isso você está aqui.
Então nós precisamos entender a diferença gritante entre multidão e discípulos, ok? Só que tem recompensa, a gente ser discípulo. Jesus segue falando através desse trecho, capítulo 15, e quando nós damos muito fruto, e frutos que permaneçam, pedis o que quiserdes ao meu Pai, Ele vos concederá, amém? Essa é uma das recompensas. Outras recompensas está lá em Mateus 10, 40, 42. Presta atenção nisso. Mateus 10, 40 a 42 diz assim: as recompensas. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ele está falando aos seus discípulos acerca do Pai. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Tá? Tem outro trecho da Bíblia que fala que muitos, sem se darem conta, hospedarão anjos em sua casa. Por isso, se você quer ser um discípulo, e você quer atingir um outro nível, quer ser um líder, você tem que ser hospitaleiro. É um dos requisitos para você servir ao Senhor e de repente galgar uma liderança. Tem que ser hospitaleiro, tá? Ok? Ser hospitaleiro daí conta. Tem que ter a casa sempre arrumar, tem que fazer isso, tem outras. Presta atenção. Receberá o galardão de profeta. Multidão não ganha galardão. É discípulo. Amém? Quem recebe um justo no caráter de injusto, receberá o galardão de justo. Aí ele conclui esse pensamento, ele fala assim: e quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, presta atenção nisso, ele não está falando de multidão, a quem dera ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Jesus está falando de servir alguém que é discípulo dele. Está aqui, Mateus 10, do 40 ao 42. Quem der um copo d'água a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o galardão, ok? Para a gente estar concluindo, Marcos 6, ao qual nós lemos, diz assim, do 43 ao 45, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, tá? E eles carregaram. Tinha 5 pães e 2 peixes, multiplicou, serviu a multidão se saciou. Eu pergunto, quantos cestos sobraram? 12. Quantos discípulos Jesus tinha? Multidão se sacia, discípulo leva o despojo, leva o que sobra. Eu pergunto para você, vale a pena ser multidão ou vale a pena ser discípulo? Discípulo tem responsabilidades, mas tem recompensas. E por que ser discípulo? Todo mundo conhece, Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. 2 coisas importantes Jesus falou antes desse assunto aos céus. Uma, Mateus 18. Outra, Atos 1:8. Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Jesus falou a importância de nós fazermos. Só que para a gente poder cumprir esse mandamento, não estamos sós. Foi dado todo o poder e autoridade a Ele, e Ele delegou isso aos seus discípulos. Nós temos a autoridade e a graça e a bondade de Deus para poder fazer. Através dele nós temos o amor e a compaixão para o nosso próximo. Hoje o que é mais difícil, gente, é ensinar e educar filho nesse mundo que nós vivemos, amém? Antigamente você falava para a criança, não dá. Porque fulano tem, porque o pai comprou isso. Gente, está complicado, porque tem acesso a um monte de informação, a criança sabe tudo, se bobear sabe até acontecer no banco. Não cola mais aquela, depois o papai te dá. Não dá, não cola mais. Nós vivemos outros tempos.
O ambiente é outro, o ambiente espiritual é outro, o ambiente emocional é outro, é tudo diferente, e nós devemos mudar, se adaptar a isso? Não, nós devemos não nos conformar, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A pergunta é: estamos sendo multidão ou discípulo? A pergunta é: estamos fazendo discípulos? Agora entenda isso, para você fazer, é necessário que antes você seja. Não tem como você fazer discípulo se você não é. Não tem como você querer ensinar alguém se você não é ensinado e não é ensinável. E a pergunta é: estamos dispostos? Amém? Então, nesse tempo, nós precisamos de pessoas que realmente sejam praticantes da palavra. Em meio a essa grande perseguição, se levantará também uma igreja gloriosa. Você crê nisso? Se você não sabe, o joio e o trigo crescem juntos, mas está chegando o tempo que o joio está sendo tirado. Deus está dando uma peneirada na igreja dele. Não é porque ele não quer, ele veio para salvar, mas ele precisa de pessoas comprometidas com a verdade, ele precisa de pessoas comprometidas com o evangelho, pessoas que glorifiquem o nome dele, sendo discípulos dele. Porque quando eu sou discípulo dele, eu estou guardado. Quando eu sou discípulo dele, vem a chuva forte, não me abate, porque eu sou inabalável em Deus. Essa igreja forte que Deus quer levantar nesses últimos tempos. Tem promessa de avivamento? Tem. Gente, você fala de Japão no Brasil, pisca o olho de todo mundo. Todo mundo sonha e deseja estar onde nós estamos, porque nós estamos incumbidos, talvez numa proporção maior ou menor, de repente pregar e expandir o reino de Cristo aqui. Por que aqui? Porque daqui vai se espalhar para outros países da Ásia, e talvez daí venha o fim. 2023 tem promessas para acontecer muito grandes, profecias para acontecer muito grandes acerca do mundo espiritual ao redor do mundo. Quem viu o eclipse da lua essa semana? Que lindo, né? Não era só um eclipse normal, aconteceu 2 eclipses, e o que aconteceu foi a lua de sangue. Tem uma profecia, a gente tem que entender que toda a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, se movia pelo tempo, pelo sol e pela lua. Eles eram direcionados por isso. Festas começavam quando aparecia a lua cheia apareceu, então a gente vai fazer isso. Pentecostes é isso, Páscoa é isso, entende? Então se move. Então, se você não está sintonizado, se você não está atento, não está lendo jornais, antes de ler jornais noticiários, leia a Bíblia. Mas coisas grandes estão para acontecer no ano de 2023. Então, para isso, para a gente poder suportar, nós precisamos estar firmes, firmados, como a gente cantou semana passada. Acontece tudo isso, mas nós estamos de pé. Por isso, aprenda também a não julgar, porque quem está de pé, cuide para que não caia. Amém? Então, em meio a essa grande perseguição, vai se levantar essa igreja gloriosa. Você acredita nisso? Mas é uma igreja que é responsável, uma igreja que é madura, uma igreja que deixou a meninice e se tornou adulta, uma igreja que aprende a assumir responsabilidades. Não, eu errei, não, eu fiz de errado, não, eu não fiz, e pronto. Se arrepende e toca o barco, não fica procurando desculpa. A gente parece, sabe como? No Velho Testamento. Vamos pecar porque vai chegar no fim do ano, vai colocar a mão sobre o bode, vai descarregar todos os nossos pecados lá e vai se desfazer. Não é mais assim. Não é assim. É algo sério. Precisamos aprender a ter responsabilidades. Por isso precisamos ser o que? Discípulos. Discípulos de Jesus que amam a verdade de Deus, que têm temor, que se santificam, são escolhidos para realizar as obras do Senhor. E se você quer hoje se posicionar como discípulo, hoje é um grande dia, um grande dia. Eu queria orar por você, o louvor está vindo, mas antes do louvor vir, eu queria perguntar para você: quem está disposto a discipular? Discipular não é passar estudo bíblico, é você orientar, é você auxiliar, é você ensinar, é você ter amor, é você estar. Eu queria que você se colocasse de pé. Você que entendeu que nós precisamos discipular, eu queria que você se colocasse de pé. Agora a pergunta vai de encontro a essa. Você que se colocou de pé, você está disposto a ser discipulado? Você não pode fazer sem você ser. Eu não posso ensinar a tocar violão sem eu ser um tocador de violão.
Eu não posso ensinar a nadar se eu não for um nadador antes. Então, antes de fazermos, precisamos ser. Se você se dispõe a ser e a fazer, hoje é um grande dia para que a gente possa colocar o que, pastor? Todas as nossas limitações, todas as nossas desculpas de lado. E falar: Senhor, eu estou aqui. Eu entendi a importância. Se eu estava na bandinha de cada multidão, eu quero estar aqui, porque eu quero aprender a obedecer, eu quero aprender a te amar, eu quero aprender a te seguir. Então, se hoje é esse o seu desejo, através dessa palavra, através dos exemplos, se você entendeu isso, eu queria te convidar: vem aqui à frente e entregar ao Senhor todas as suas limitações, colocar a sua vida à disposição de Deus, falar: Senhor, eis-me aqui. Tem coisas que precisam ser mudadas, Senhor, e chega de meninice, chega de desculpa. Eu quero aqui, Senhor, hoje assumir responsabilidades. Eu quero ser um discípulo nessa grande seara. É isso que Jesus falou: olha, vem cá, uma multidão está ali, ovelhas como não tem pastor. Evangelho de Mateus capítulo 9, Jesus fala para os seus discípulos: olha como a seara é grande, a multidão é grande, precisam ser pastoreados, mas precisa de pessoas que trabalhem nessa seara. E quando nós decidimos seguir Jesus, fazer a vontade dele, nós estamos dando uma resposta para isso. Mas isso vai exigir de nós esforço, dedicação, paciência, amor. Na nossa força nós não conseguimos, mas na força de Deus nós conseguimos. Olha um pouquinho para mim. Você entende que discipulado, como eu falei, não é passar um estudo bíblico, mas nós precisamos discipular os nossos filhos. Porque a Bíblia fala: quando você não corrige o seu filho, você vai passar vergonha com ele lá na frente. Provérbios fala não com essas palavras, mas é esse sentido. Nós precisamos discipular. Por quê? Senão Jesus não teria deixado isso, igreja. É muito sério. É muito sério. Nós precisamos discipular uns aos outros, discipular nosso casamento, o cônjuge, para que nós possamos ser edificados cada vez mais parecidos com Cristo. Para quê? Para que possamos viver a verdade. A verdade que é em Deus. Amém? Coloque a sua vida diante de Deus. Deixa aqui hoje todas as limitações, todas as barreiras. Convido os líderes para estarem orando, mas coloca a sua vida, você e Deus. Se quiser fazer desse louvor uma oração, mas peça para o Senhor te tocar nesse dia, nessa manhã. Deixa Deus abrir os seus olhos espirituais. Saia daqui assumindo a responsabilidade que dá sobre a sua vida, principalmente você, homem. Há uma responsabilidade muito grande sobre a sua vida, por não discipular Eva direito. Eva errou, mas quem pagou a conta foi Adão. É conhecido como se o pecado de Adão, porque ele ensinou, talvez não do jeito certo. Ele não protegeu Eva. A Bíblia fala que ele estava do lado e viu ela comer, viu ela pegar e não fez nada. É falta de responsabilidade. Por isso peça de Deus responsabilidade. Responsabilidade. Responsabilidade sobre a sua vida. Responsabilidade sobre as suas emoções. Responsabilidade sobre as suas finanças. Responsabilidade sobre o seu compromisso com Deus. Peça responsabilidade a Ele. Deus, meu coração.
você, nos levantarmos como uma igreja forte, responsável. Porque o que esse mundo mais está precisando, esse mundo lá fora, ou talvez dentro da nossa casa, da nossa família, são pessoas que possam ser cada vez mais parecidas com Cristo, pessoas que possam refletir a imagem, a graça, a bondade de Cristo. Por isso eu queria orar com você, eu queria te convidar a colocar a mão no teu coração e falar: Senhor, hoje, diante do Senhor, diante do teu altar, eu assumo a minha responsabilidade como teu filho, como cristão, e eu te peço, me ajuda a ser responsável, a glorificar o teu nome, a dar testemunho de vida, que as pessoas possam te ver através da minha vida. Em nome de Jesus, me ajuda a ser responsável no meu casamento, com os meus filhos, com as finanças e com a tua igreja, para que eu possa glorificar o teu nome através da minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.